Ladies and gentlemen, mas está começando mais um Fala Você Podcast, seu podcast diferenciado com o tipo de entretenimento que você gosta. Hoje vamos ter um episódio muito especial, vamos falar sobre direito da família, da mulher, política, criminalidade, um pouco de tudo e no mais o que for surgindo aqui durante o nosso episódio. Mas antes da gente começar, eu gosto sempre de agradecer aos nossos patrocinadores, afinal, sem eles nada disso daqui seria possível. A Transágua Rio, distribuidora de águas e caminhão-pipa para você que, na nossa distribuidora maravilhosa de abastecimento de água aqui, de vez em sempre deixa a gente na mão, entre em contato com eles, preço o mais barato do mercado, não explora vocês principalmente nos momentos de crises de água. A Yaleoa, @yaleoa.loja, produtos de joias e semijoias e produtos do axé para você que quiser. A de axé, que faz canecas e camisas personalizadas também. O Santos Bar e Restaurante, o melhor bar e restaurante da Zona Norte. E a Proquímica, distribuidora de produtos químicos para você que quer matéria-prima, para você que tem um curso Lava Jato e quer produtos mais em contas, entre em contato com eles. No mais, gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, doutora Thaís. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, por estar aqui, conversar um pouco sobre tudo, né, sobre sua vida, né? Muito obrigado de verdade. Vamos lá, oi Sena, obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês no Fala Você. E espero estar dirimindo aí as dúvidas do pessoal com relação a essa saga que a gente tem, que é a defesa, né, do direito das mulheres, as mulheres em situação de vulnerabilidade, em razão da violência doméstica, e todos os planos à frente para a gente poder ter essa prevenção e o fim, né? Ver se a gente zera essa questão do feminicídio, que é um sonho para todas as mulheres, porque elas querem ter direito de viver, Sim. né? Você já entrou numa pauta muito legal, né, que já dá pra gente até começar por Uhum. aí, a questão do feminicídio. Qual é a diferença, né, quando a gente trata o homicídio do feminicídio, legalmente falando, assim, sobre penas, a distinção de cada pena? Então, graças a Deus, em razão desse, a gente fala que é um microsistema agora que foi criado de proteção, a Lei Maria da Penha, né? Sim. A Lei Maria da Penha, ela deixou de ser uma coisa do mínimo para uma coisa da amplitude. Agora é um macrosistema que cuida da proteção dos direitos das mulheres e a gente conseguiu, graças a Deus, essa vitória do aumento de pena. Ou seja, antigamente a gente ficava distrito, feminicídio ficava distrito a pena lá do homicídio que estava até 30 anos, de 12 a 30 anos. Agora não, agora nós temos a pena majorada para 40 anos, ou seja, o cara que cometeu o assassinato em razão de feminicídio, classificado em feminicídio, a pena dele vai até 40 anos. Então, assim, é mais um ganho, é mais uma vitória para a mulherada, Mas, no entendeu? caso do feminicídio, tem que ter Isso. algum, por exemplo, algum laço com a pessoa, ou no caso É de violência violência. contra a mulher já entra Então, como feminicídio? Então, o que que acontece? É violência contra a mulher. O crime tem que ser a vítima, a mulher. É isso que a gente pede, tá? Independente de que esteja praticando, seja homem ou seja mulher. Porque às vezes a gente tem a questão também do relacionamento homoafetivo, né? Entre a mulher, a mulher pode ser causadora da morte da outra mulher, numa situação Aí de também se violência encaixa doméstica como também se feminicídio. encaixa. Ah, E sim, também como sim. Eu feminicídio. achei que só partia no caso do homem, né? Quando o homem Não, não, praticava não. Até essa porque a violência. gente tem vários casos de medidas protetivas para mulheres em razão de outras mulheres. Entendeu? Cometendo a violência doméstica contra outra mulher. Porque o que configura mesmo no crime do crime contra as mulheres na Maria da Penha é a vítima ser mulher. E a Sim. questão é violência doméstica, ela é ampla, tá? Não é só relacionamento entre homem e mulher, ou entre mulher e mulher. É a questão da família, entende? Pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um irmão, entende? Então, Sim, é nessa amplitude. A sim. vítima tem que ser a mulher. Porque foi criada, né, em razão da Maria da Penha, que sofria tanto e assim, aterrorizantemente por inúmeros anos, 19 anos, até alcançar a essa lei, até lá em cima nos direitos humanos, fazer a verificação, a ONU, e juntos, em conjunto, a gente conseguir constituir essa lei em 2005, que veio ser promulgada em 2006, como um troféu de vitória, Sim. porque ela é uma das leis que mundialmente são copiadas por todo o mundo. Agora, Todo o mundo, internacionalmente. como você vê, assim, uma opinião bem pessoal, né?
a situação da tentativa de desqualificação da história da Maria da Penha, que acontece o tempo todo na internet, de falarem que ela não sofreu isso tudo, é impossível, que é mentira, usaram ela como Eu, pauta. assim, eu discordo, assim, plenamente, porque é uma história sofrida. Quando a gente estuda a Lei Maria da Penha, não tem como não estudar a Maria da Penha. E ela é uma mulher que, por 19 anos, sofria violência física, psicológica, todos os tipos possíveis. Ela era torturada, era sequências de tortura. Então, assim, a gente já estava cansada de ver a mulher chegar até essa esfera de denúncia e só sair ali com o sujeito só pagava a cesta básica. Não tinha uma reprimenda, não existia medida protetiva. Caramba, é mesmo? Saía só com a cesta básica, não tinha medida protetiva, não existia. E por conta disso, o que foi feito? Foi verificado mesmo essa constância, essa luta dela, buscou outras mulheres, buscou pessoas até internacionalmente, nós conseguimos constituir essa lei para sair daquela questão da cesta básica, da condenação só da cesta básica e realmente ter uma medida protetiva. Dar medo, porque o direito penal ele vem como última ratio para poder impor medo a partir da proibição, porque a proibição ela dá medo de fazer aquilo e você ser penalizado, essa é a intenção. Por Sim. isso que a Maria da Penha, essa lei Maria da Penha, ela ainda precisa de mais enrijecimento. Porque se não precisa, acho que a pena não tá legal só em 40 anos. Acho que a pena tá legal em 50, 60. Tem que ter mais, porque senão o sujeito não se vê coibido de fazer aquilo ali e continua. E fica desenfreado e comete esses crimes incessantemente. É porque já é algo tão enraizado, né, na nossa sociedade, a agressão contra a mulher, que a gente Infelizmente, muito é. normalizou esse tipo de atrocidade, né? Porque quem nunca teve uma vizinha que era agredida e o máximo que aconteceu foi ela separar e ir embora, né? Ou às vezes até chegar a um ato mais violento e nunca acontecer nada com o cara, né? Eu acho que é uma realidade que pelo menos 90% da população já viu acontecendo, né? Exatamente. Foi até um ponto bom que você trouxe pra gente, que é mais um ganho também sobre a Lei Maria da Penha. Agora os condomínios, os vizinhos, os condôminos, é para você escutar aí. Os condôminos, é obrigatório o síndico ou o vizinho que ouvir ou ver presenciar uma violência doméstica fazer o registro e denunciar, fazer a denúncia, chamar a polícia, porque não existe mais aquela coisa que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, deve se meter a colher. Essa colher vai ser bem, bem infiltrada mesmo. Então, assim, também temos a questão também agora da violência doméstica que é visualizada na nos bares, nas boates, nas casas noturnas. Agora, se as boates e as casas noturnas verificarem que a mulher está ali sofrendo uma reprimenda, uma violência doméstica em si, ali naquela hora e não fizer nada, ela pode, essa boate ou esse bar pode ser sancionado com multa ou até mesmo perder o alvará de funcionamento. Então é Caramba! mais a gente está aos poucos a gente vai calcando. A Maria da Penha agora também está inserido no meio do trabalho. Ou seja, coleguinha de trabalho que faz graça, assédio, patrão que faz graça, faz assédio, também está incluso na Maria da Penha. Ah, E sim. muita gente não sabe disso. Por isso que a gente fala que virou um microsistema, um macrosistema de proteção à mulher. Sim. Entendeu? Você falou algo muito legal, que uma vez aconteceu uma situação, né, que tanto eu quanto a Mari, ficamos indignados, porque o que que aconteceu? Nós estávamos num hotel, né, e a gente estava deitado, gritaria em hotel é totalmente normal e a gente sabe É disso, verdade. só que começou no quarto do lado uma gritaria de uma forma absurda, que você via que ela estava sendo agredida e pedindo socorro. Eu falei com a Mari, cara, isso tá estranho, isso tá muito estranho. E começou o barulho de batida e quebrar as coisas. Você ouvia quebrar as coisas de dentro do quarto. Eu falei, cara, isso não tá normal. Essa mulher, ela tá apanhando. E assim, não é de uma forma que ela tá gostando, ela realmente tá sendo agredida. Aí a gente ligou lá pra baixo. Eu falei, poxa, então, no quarto do lado, a mulher tá pedindo socorro porque ela tá sendo agredida. E tá um barulho muito surreal, a coisa não tá normal. Aí a atendente, não, a gente já recebeu reclamação, vamos tomar medida. Beleza. Passou mais uns 15 minutos dessa mesma coisa, e aí eles começaram a quebrar mais coisas dentro do quarto. Assim, a gente já tava agoniado de estar ouvindo aquela gritaria da forma que tava acontecendo.
Aí eu falei com a Mariana, eu falei, cara, não é possível que ninguém vai tomar uma atitude. Será que eles não vão ligar pra ninguém? Eles não vão fazer nada? Aí ligamos de novo lá pra baixo. Aí ela, não, senhor, pode deixar que a gente vai tomar uma atitude, a gente tá resolvendo. Eu falei, sim, mas eles estão quebrando tudo dentro do quarto. Você não tem noção do que tá acontecendo. Quando eles quebraram uma janela, chegaram ao ponto de quebrar uma janela, o hotel foi lá e colocou eles pra fora, mas não chamou uma polícia. Ou seja, a mulher ainda foi obrigada a ser enfiada dentro do carro do agressor, que ela estava. E foi todo mundo posto pra fora. Então, assim, o que aconteceu com essa mulher, a gente não sabe depois. A gente não sabe a que ponto chegou. E isso é muito bacana de você falar que o estabelecimento ele passa a ser responsabilizado caso venha acontecer alguma coisa com essa mulher, né? Exatamente, porque o que ele deveria ter feito? Chamar a polícia, mas no mesmo momento acionar a própria segurança do hotel, a segurança bater lá e o quê? Evitar que uma atitude pior acontecesse, uma atitude lá da criatura pior acontecesse, poderia até matar a mulher, Sim, né? sim. Então, assim, eles tomaram a atitude totalmente errada, mas a sua atitude foi a correta, foi a certa, foi ligar para a recepção. Só que agora, lembrando, a gente agora tem o dever de intervir, ou seja, bater, entende? Sim. Mas assim, se você já teve essa atitude de ligar, então você já teve uma atitude preventiva, já prevista até nesse inserimento do novo rol da Maria da Penha. Sim, sim. Agora, algo também que rodeia bastante essa situação da Maria da Penha, né? É verdade que a Maria da Penha só se encaixa quando existe um relacionamento, fora isso entra como lesão corporal ou tentativa de feminicídio? Não, vamos lá. É aquilo que eu te falei lá no início. A Maria da Penha, o rol dela é a violência doméstica. Doméstica por quê? Porque era naquele âmbito ali de família. No caso dela, era a questão do marido. Só que os personagens, para atuar no polo ativo da Maria da Penha, eles precisam só estar ali naquele meio, ou seja, irmão, tio, primo, às vezes até mãe, que bate demais. Entendeu? Que Sim. extrapola, né? Aquela questão da lei da palmada. Isso tudo é configurado, mas a vítima tem que ser o quê? Mulher. Entendeu? Sim. Então, assim, no fio da meada, quando você me falou aí, acho que essa é a diferença que vocês que costuma se confundir. Que é a questão da legitimidade. De Sim. quem pode e quem não pode. Né? Então, assim, lesão corporal. Lesão corporal vai ser entre desconhecidos. Entende? Aí não entra como De Maria da pessoas Penha, não né? entra como Maria da Penha, desconhecidos, Ah, tá? sim. Então assim, desconhecidos não conheço, não tem aquela afinidade, não tem afinidade, não tem vínculo familiar, então lesão corporal. Entendeu? Então, assim, não pode, por exemplo, eu e você, Deus me livre, cruz credo. Aí você vai lá, não, não é Maria da Penha. É lesão corporal. Ah, sim. É porque a gente vê Entendeu? principalmente em filmagens, né? De discussões e tudo mais de pessoas desconhecidas, Sim. do pessoal gritando, ah, Maria da Penha e tal, que eu não sei o quê. Não. E aí uma vez eu tava vendo um advogado comentando sobre que a Lei Maria da Penha é quando existe algum vínculo com a pessoa, né? No âmbito Sim, doméstico. exatamente. É vínculo familiar, é vínculo afetivo, tem que ter vínculo, tá? Sim, Por quê? Fora isso, é lesão corporal comum, sim. que são duas pessoas desconhecidas. Ah, sim. Imagina a gente aplicando em tudo. Não encaixaria, né? Não, aí ia ser loucura. Ia ser loucura, 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 loucura. Sim. Hoje, qual é a maior violência sofrida pelas mulheres? Ai, o ranking, assim, aqui vence na questão, porque a gente tem vários tipos de violência. Nós Sim. temos a violência psicológica, a violência financeira, a violência patrimonial, a violência física e a violência sexual. Assim, a que mais ocorre é a tal da violência, infelizmente, é a violência física e a psicológica que correm juntas, uma com a outra. Não tem jeito. Uma Tá? vai puxando a outra, Uma né? com a Não outra, adianta. uma com a outra. A psicológica, então, porque a psicológica, ela já puxa a questão da... Quando um sujeito comete uma violência física com você, ele provavelmente já puxou a questão da psicológica. Então, a psicológica tá presente também. Quando comete o financeiro, também já. Porque para cometer o financeiro, ele tem que te induzir. Ele tem que te colocar, tentar te convencer que aquilo ali tá errado, que você é uma errada, que você não é capaz de gerir seu próprio patrimônio. Então, isso já abala o teu psicológico. A questão da sexual, a mesma coisa, entende? Então, assim, eu diria que fica palho duro ali, entre a violência psicológica e a violência física. Sim, sim. Acho que
Tem mais frequência, né? Isso, Principalmente dentro de um isso. relacionamento. Por exemplo, e as ameaças? E a rainha das ameaças? Ah, me senti ameaçada, vou entrar também com a medida protetiva. Entende? Sim. Agora tem uma coisa assim muito chata também, que é a questão da banalização da Maria da Penha. Ah, tá aí, doutor, o que é a questão da banalização? É quando a gente utiliza a Lei Maria da Penha, a mulher indevidamente utiliza a Maria da Penha para ferir o homem no seu patamar, para se aproveitar. Entende? Até na questão de divórcio, para poder auferir vantagem. Já tive casos de clientes que estavam namorando só com a pessoa, mas ia rotineiramente para casa da pessoa, e era uma casa que ele tinha comprado. Só o que aconteceu? Ela, visando aquela coisa toda, visando a casa, né? Os olhos se abriram demais. Foi até a delegacia, registrou, porque eles tinham tido uma discussão de casal, falou que se sentia ameaçado. Ela estava namorando com ele 3 meses, ficou na casa dele. Então, o que eu oriento? Homens, quando estiver namorando, nada de levarem para suas casas próprias. Aluguem uma casa. Porque se tiver medida protetiva, vocês vão deixar ela lá, vai ter que pagar o aluguel da casa. Porque você não vai prosseguir pagando aluguel. Caramba! Entendeu? Essa é uma das dicas que eu dou. Porque é o que está acontecendo. Que se você leva para sua casa, que é sua casa mesmo, sua casa própria, e aí? Ela pode ficar na E sua ela casa. fica renovando a medida protetiva. Caramba! Então, por Entendeu? exemplo, isso abre uma margem muito grande para pessoas quadrilhas, né? Que de repente Ai, gente, assim, né, nem usam disso, né? quadrilhas, né? Eu diria que é mesmo sabe, astuito. E vai Sim, contra a premissa da Maria da Penha. Por isso que eu falo que banaliza a lei, que é para proteger a gente, que não é para maleficiar o próximo sim. indevidamente. É para tirar, auferir mesmo proveito indevidamente, né? E muitas mulheres utilizam até como máquina para poder se defender em divórcio, para poder auferir alguma coisa em divórcio. É porque num possível divórcio com a medida protetiva, ela consegue tirar mais coisas, Sim. financeiramente falando, Então, do cara. hoje em dia é o que eu falo para todos os homens que eu até faço as defesas deles. Eu falo para eles o seguinte: eles falam, nossa, mas eu não fiz nada, doutora. Você tá vendo que eu não fiz nada aqui, não sei o quê. Eu falo assim: olha só, não tem jeito. Por quê? Foi-se criado esse macro sistema de proteção porque é mais mulher sendo vítima, sendo morta, do que mulher dando golpe, utilizando indevidamente a Maria da Penha. Então, nessa seara de proteção, nesse balizar, a gente tem que proteger todo mundo. Então, como tem que proteger todo mundo, vai-se à delegacia, faz-se o registro e a medida protegida é deferida. E, assim, quando você não tem culpa no cartório, infelizmente você fica indignado. Sim. Mas você está posto assim no sistema como uma possível vítima de um crime, às vezes que muitas das vezes você não cometeu. Mas se o homem, né, ou seja lá quem for, né, que tá nessa questão da medida protetiva, conseguir comprovar que foi de forma errônea, né? Ela Isso. tentou manipular, consegue se retirar ou fica ali? Por Então, exemplo, ele tem filmagem da pessoa falando que iria fazer, ou... cena, eu já tive, foi até bom você ter tocado nisso. Tem como sim, chama-se revogação de medida protetiva. A gente entra com esse pedido de revogação. A gente prova, o Ministério Público vê, a equipe técnica começa a fazer todos os estudos para saber se ali mesmo tem uma acusação falsa, porque se tiver uma acusação falsa, a mulher vai ter que responder por denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, porque ela moveu a máquina estatal por um proveito próprio, indevidamente, né? Porque ali a gente move muitos funcionários do Estado. A gente está Sim. falando de toda uma equipe, desde a delegacia até o Poder Judiciário. Os serventuários, todos, a gente movimenta isso tudo. Então, é um crime você fazer uma comunicação falsa de crime, entende? Agora, você me lembrou de um caso meu, de um cliente, que ele é policial militar, ele foi pego, assim, de surpresa, num dia de plantão dele, normal, ele me ligou, que eu tava em casa, e ele, doutor, chegou um mandado aqui pra mim de prisão. Eu falei, como assim? Você tá fazendo tudo direitinho?
A gente entrou com a tua defesa, tudo direitinho, você não tá nem chegando perto. Ela, doutora, chegou. Quando eu cheguei lá, fui pra delegacia, quando eu cheguei lá no batalhão, não foi até no batalhão, porque a prisão deles é diferente. Sim. Quando eu cheguei no batalhão, tava lá o mandado de prisão pra ele, por quê? Ela tinha juntado um outro registro de ocorrência com um descumprimento de medida protetiva, porque já era um outro número de procedimento, e com esse descumprimento, ela foi ao juízo e o juízo deferiu a prisão dele. E a gente não estava sabendo, porque já era um outro número com descumprimento. E assim, nesse dia que ela falou que ele descumpriu, nós vimos, ele estava de plantão numa região dele, que ele tem que fazer O a patrulhamento. ronda, o patrulhamento, junto com seu colega. A sorte que foi o cômoge. A sorte foi que era num posto de gasolina que a gente tinha as gravações todas. Ou seja, ela entra, tipo, 21h53. Ele, quando a vê, 21h54, ele mete o pé com a viatura, entendeu? Aí ele sai correndo. Ou seja, havia necessidade, havia descumprimento. A gente descobriu que ela foi até ele, porque ela morava na Barra. O que ela foi fazer em São João? Sim, ela já procurou o Entendeu? contato, Já né? sabia, porque já sabia como é que era, mas estava espetada, porque tinha que se separar, que não queria se separar, não aceitava o fim do relacionamento. Então, essa questão também de não aceitar o fim do relacionamento e querer pressionar o homem, ainda mais quando o homem está com outra mulher já, isso é categórico dessas certas mulheres. E Sim. foi o que configurou o descumprimento e ele foi preso. Eu passei 7 dias com ele lá comprovando, mas consegui retirá-lo. E aí, Entende? mas aí o processo continua correndo ou você Aí comprovou, se encerra? comprovei que eu consegui retirá-lo, revoguei a medida protetiva, revoguei a prisão dele e o procedimento continuou. Quando chegamos na audiência, ela falou assim: eu não quero prosseguir com nada, não. Só foi realmente pra poder fazer a implicância, né? Exatamente. Caramba, cara. Entendeu? E assim, e ela viu que a gente tinha um laço probatório muito Muito bom e forte, né? significativo. Sim. Mas E numa situação, por exemplo, hoje em dia a gente tá na era da rede social, né? Que a gente posta tudo, sai pra um lugar bacana, a gente posta e tal. O cara foi pra uma balada, por exemplo, num barzinho, né? Que tem um contato maior entre pessoas. Ele tá num barzinho. A mulher chega e tá com medida protetiva. Uhum. Qual seria o mais indicado o cara fazer? Não, eu cheguei aqui primeiro e não dá em nada, ou irmão, levanta e vai embora? Meu irmão, mete o pé. É o que eu falo. Desse jeito, dessa forma bem direta. Sim. Não tem essa. Porque, como eu te disse, é um sistema de proteção geral. Até você comprovar. Você vai ficar um bom tempo lá, né? Aí ela vai Bacana. falar, ó, tá aqui do meu lado, não sei o quê. Não, é distância. Essa é a dica, é distância. Tem que ouvir o advogado que tá te assessorando e se distanciar. Sim. É, porque Entendeu? depois que foi igual o caso do rapaz, né? O bom é que ele ainda tinha uma advogada boa, porque quando o cara ainda não tem que ficar à mercê do Ministério Público, por exemplo, Nossa, quando eu cheguei com a matéria pro Ministério Público, o promotor olhou assim e falou assim: Nossa, mas por que ele tá preso? Aí eu falei: doutor. exatamente. Aí, Por quê, na né? hora do parecer favorável, fui à juíza, despachei e a gente conseguiu soltar ele. Mas foram 7 dias de terror dentro de uma cadeia por um descumprimento que não foi realizado. Que não Por um existiu. descumprimento que ela forjou. Sim. Entendeu? Então, assim, é difícil também desconstituir? É difícil desconstituir, mas graças a Deus, como a gente sabe como ocorre a Lei Maria da Penha, como ela se dá, eu tenho essa facilidade para desconstituir essa situação. Mas Entendeu? no caso desse, como uma comunicação falsa de crime, realmente se reverte em uma penalização ou fica naquele, tipo, vai ficar correndo ali e não acontece muita coisa, fica naquele meio morno? Tipo, ó, Assim, fez coisa errada, eu hein? acho que deveria se intensificar. É que nem eu falo, os maiores crimes que hoje em dia a gente tem na Seara, no Brasil em si. O crime que vence no Brasil é o estelionato. Por que a gente não aumenta a pena do estelionato? O estelionato tá todo dia, é o crime do dia a dia. É o tempo inteiro, né? Ele Eu tá à falo que é nossa o volta o crime, tempo é o todo. tempo todo. Eu falo que são os criminosos que mais vivem na face da terra. São os estelionatários, porque eles têm uma lábia. E por que é um crime? Se você pegar qualquer delegacia, a rainha das denúncias vai ser estelionato. Por que a gente não pega o estelionato e a gente aumenta a pena do estelionato?
ser proposta que tem que ter para o governo, aumentar a pena do estelionato. Mas é essa questão, por exemplo, a comunicação falsa de crime dentro da Maria da Penha, a gente tem que pensar também em inserir dentro da Maria da Penha, é uma lei favorável para a mulher. Então a gente tem que valorizar a lei em si. Sim. A gente tem que fazer com que ela seja respeitada. E também eu sou super a favor de ter uma penalidade dentro da própria Maria da Penha para essas questões de comunicação falsa de crime. Sim. Você entrou num Entendeu? ponto muito legal que eu sempre costumo dizer, né? Que o estelionato é o crime mais lucrativo que existe no Brasil, né? Baixa a pena, você não fica lá muito tempo, você coloca muito dinheiro no bolso. E é sempre muito descancarado, né? Ninguém tem vergonha de falar ou ninguém precisa esconder. Recentemente eu postei um vídeo justamente sobre isso, de um advogado que estava aqui falando sobre estelionato. Se você for lá no vídeo hoje do TikTok, e olha que o TikTok é uma plataforma bem difícil de se lidar por questões de denúncias e tudo mais. Eu tenho hoje, sei lá, se abrir aqui, eu tenho 300 comentários nesse vídeo, nesse corte. E os comentários são todos de estelionatários fazendo, recrutando pessoas, laranjas, para poder trabalhar com eles. E a outra parte são laranjas respondendo os estelionatários sendo recrutados por ele, falando Lara aqui. Eu nem sabia desse termo, Lara. Eles usam Lara o tempo todo. Lara aqui, Lara aqui. Ó, Lara eu cobro 40%. Gente, é um mundo que eu não sabia que existia. Existe a oficina do crime. A gente fala que é a oficina do crime. Porque o estelionato é aquilo que você falou, eles recrutam para ensinar como que você vai bater a meta de inserir crime nos outros. Sim. Entende? É configurar o golpe nos outros. Sim. Eu tenho clientes que são estelionatários porque eu sou criminalista. E eles têm uma mente. Tem uma hora que eu chego e falo assim, mas é crime. Entende? Eu falo, é crime. Não, eu falei assim, você tá tão convicto da sua verdade. O estelionatário é assim, ele fica tão convicto da sua verdade que ele precisa acreditar naquilo ali para poder passar para você e você ter e ele ter credibilidade contigo e aplicar o golpe. Sim. Por isso que a gente fala que é o meio fraudulento, o do convencimento. Então ele estuda, ele sempre é muito inteligente. E eu falo, aí ele tenta me convencer, tenta me convencer, eu falo, é crime. Não tenta, cara. Pois É melhor eu falo, não, cara. Não, eu falo assim, olha só, eu fico maravilhada com a sua mentalidade, com a sua forma de pensar. Mas, infelizmente, eu tenho que te falar, é crime. Não faz, né? Não é melhor faz. não faz. Vai dar ruim, entendeu? Então, assim, é porque a gente fala que no direito a gente tem a verdade e a mentira. Não, a gente tem duas informações. Vai depender de como eu vou passar para você. E Sim. o estelionatário, ele embarca nisso. É uma maravilha. De forma incrível, né? Nossa, uma viagem completa, uma viagem com início, meio e muitas das vezes as finalizações não se encerram. Por quê? Porque a gente não tem uma reprimenda, a gente não tem uma pena cabível, sabe? Uma pena a ser respeitada, que essa pena não é pena para um crime que está tão elencado. Se for em cada delegacia fazer o levantamento, a rainha dos registros é estelionato. É estelionato, sim. Mudando um pouco da água pro vinho, Vamos. né? Você viveu, eu acredito que um momento de loucura, podemos dizer assim, né? Porque a gente sabe que não é fácil vir como candidata no nosso Rio de Janeiro. Ó, E você viveu assim, não foi uma simples candidatura, você viveu realmente uma saga, né, de estar acompanhando e lançar não só a sua candidatura, mas também acompanhar o Bolsonaro, né, que assim, move uma carreata de pessoas. Como como foi viver essa experiência de estar acompanhando tudo isso de perto ali, vendo um pouco da história, porque tudo que acontece politicamente dentro do nosso Brasil a gente entende como uma parte da nossa história, né? sim. Como é viver uma parte dessa história? Então, Gi, eu falo que eu aconteci no meio político. Quando eu olhei assim, eu falei assim, quando eu pisquei, eu já estava dentro. Muitas pessoas ficavam olhando até no meio político, perguntando, meu Deus, mas quem trouxe? Quem é? E não sei o que. Eu fui me fazendo. E eu sou mesmo o exemplo de que quando a gente quer, a gente faz. E a gente segue em frente. É luta, tá? Ainda mais no meio político, sendo mulher. Sendo mulher, tudo, as pessoas pensam que é mais fácil. Não, tudo é muito difícil.
E o partido, né, o PL, me recebeu muito bem. Eu agradeço muito o Partido Liberal, Bolsonaro, Flávio, porque foram pessoas que me recepcionaram, mas eu tive um desafio também lá dentro, interno, que é o destaque por ser mulher. Que a gente vive, o que vivencia no meio dos políticos, dos parlamentares, que são muitos homens para poucas mulheres, e que a gente tem que desfazer essa questão. A gente não tem que tornar a regra de ter pelo menos 30% de mulheres, a gente tem que tornar essa tal dessa exceção ser, na verdade, inexistir. Porque a regra é a gente estar igualitária, em quantidade igualitária. Mas o próprio sistema político não proporciona isso. O próprio sistema político, ele encoraja até mesmo mulheres, ele encoraja a existência mais de homens do que mulheres. Então foi um desafio. O Bolsonaro é uma figura que leva carreatas, como você mesmo, né, teve a oportunidade de ver, de presenciar. Sim. Eu fiquei muito feliz de ter participado, conhecer pessoas, ver o que é, aprender o que é política. Eu gostei desse meio, me simpatizo com a direita, mas é o que eu falo. Thaís, eu não sou direita, eu não sou esquerda. Eu sou a Thaís, eu sou política também, mas eu sou povo. Então é o que o povo necessita. Eu acho que é isso que falta até nas figuras políticas. Parar um pouco de ficar contestando, de ficar xingando um ao outro e mostrar mais planos para o povo, resolver o problema do povo. É Sim. isso que a política te dá, esse poderio para a resolução do problema do povo. Você ter o poder para resolver o problema do povo. É assim que eu sempre pensei. Mas é difícil, é. Mas eu enfrentei de peito aberto. Ainda existe uma Porque, desqualificação muito grande na questão feminina, né, dentro da sim, política. Porque sim, hoje, quando a gente vê mulheres dentro da política, na maior parte das vezes, são ela apoiando homens, né, não como ela como um destaque. exatamente. Foi poucas as vezes que a gente viu realmente uma mulher à frente, né, de uma disputa política grande, por exemplo, para governo, para presidente, nós tivemos a Dilma, né? Uhum. Há quem gostou, há quem não gostou, né? Até certo ponto foi bom, até outro, vamos ser sinceros, que nem tanto. Mas a gente não vê tanto essa coisa, né? A gente vê, por exemplo, governadores homens sendo apoiados por mulheres, mas um cargo político realmente de Exato. peso a gente não vê acontecendo, né? É o que a gente vê. As mulheres, na verdade, até mesmo dentro do próprio partido, porque eu falo mesmo, não tenho problema com isso, muitas mulheres não incentivam as outras mulheres. Entende? A gente tem o programa, por exemplo, do PL em si, que é o PL Mulher, que é muito bem direcionado e presidencializado pela presidente Helen Vieira. É uma pessoa maravilhosa, magnífica aqui no Rio de Janeiro. Ela me deu muita força. Ela é totalmente ao contrário. Ela realmente sabe lidar, sabe levantar a bandeira Ela como empurra as ninguém. mulheres para E frente, né? se empurra de verdade as mulheres para frente. Mas no meio do caminho, ali dentro mesmo, a gente vê. E é candidata que sequer fala com você, sequer te cumprimenta. É uma rivalidade que não era para existir. Porque todo mundo ali é o quê? A mulher, é tentar colocar a mulher em si. Mas tem uma coisa que a gente fala: quando a mulher ela não é bem sucedida mentalmente, psicologicamente na vida, ela não consegue ajudar nenhuma outra mulher. Essa é a questão. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar com a situação de toda hora estar concorrendo e sim ter mais empatia. É uma ajudando a Julgar outra, né? Não é uma menos. competição. E isso não é uma competição. Não é competição, tem que ter sororidade. Sim. Essa é a palavra-chave para tudo na vida. Mas as mulheres não estão nessa. E eu vejo, e os homens têm, tá? Os homens são fechamento uns É com um os pelo outros. outro, né? O tempo todo. São. Porque eu vivo no mundo dos homens. Eu tô Sim. toda hora em delegacia, policial. A gente tem mais policiais homens do que mulheres, isso é verdade. São solidários entre si. Tem aquela questão do corporativismo masculino. Sim. Entende? Existe. E por que que a gente não pode ser assim fechada também? Por que que a gente não pode ajudar uma outra mulher também? Sim. Entende? Você acredita que, ainda pela questão política, pelo lado da esquerda, existe mais essa união entre mulheres do que da direita? Porque do lado da esquerda a gente vê
muitas mulheres sendo lançadas e apoiadas por outras mulheres, né? Sim. Ou de outros gêneros e tudo mais. E da direita a gente não vê tanto esse próprio apoio feminino, né? Não digo da parte do masculino, eu digo o apoio entre feminino, né? Então, a direita ela já existe há muitos anos, né? Mas a questão da existência da mulher em si, partido, na parte da direita, ela está se tornando agora evidente. Ainda tá Eles estão engateando, né? intensificando. A gente ainda tem que ganhar, galgar muito. Agora, na esquerda, eu vejo uma evidência maior das mulheres na direita, se destacando, se qualificando politicamente. Mas na esquerda, eu não vejo tanto. Posso estar errada, tá? Sim. Mas a visibilidade é maior nessa parte da direita, de querer aparecer. Nós não somos tantas, entendeu? Não somos muita coisa, mas estão se capacitando. Agora, a parte da esquerda, eu vejo inúmeras mulheres fazendo parte, mas não se destacando tanto. Nós temos, sim, mulheres que se destacam na esquerda, e tem várias, como que ganharam aqui a vereança, e muito bem ganha. Sim. Mas eu diria que a direita, ela, por ela ser, estar inovada, ela se condiciona a estar mais preparada. E por isso, você verificar assim, você vê do outro lado, elas tentando demonstrar essa capacitação a todo tempo e melhorando. Sim. Entende? É, Mas eu acho que tinha que ter, na minha opinião, Gê, o político ele é do povo, cara. Então, assim, não tem que ser a mulher da direita nem a mulher da esquerda. A gente tem que ser a mulher que está ali representando as mulheres do povo. As mulheres do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Não tem que existir essa colocação. A gente não tem que fazer essa divisória. Eu acho que sim. isso aí é para compor. Eu entendo na minha cabeça que partido é para eu compor legenda. Acabou, para eu poder participar da eleição. É porque no Brasil ainda tem isso, né? Para você participar de uma eleição, você obrigatoriamente tem que estar associado a um partido. E se nenhum partido te Exatamente. quiser, não importa que você Exatamente. seja a melhor pessoa do mundo, né? Exatamente. E aí, e hoje você se afiliar a um partido é como que você comprar briga, né? Uhum. Porque hoje existem dois lados, o lado da esquerda e o lado da direita. E aí você tem que escolher um lado e brigar por aquilo, porque estranhamente não importa que você tenha as melhores propostas, né? O outro lado, ele vai passar a te odiar, não importa o que você faça. E isso é uma mentalidade burra, porque foi o que você falou, né? É do povo, é pra todo mundo. Uma lei que sair ali vai servir a todos, não vai servir só ao lado direito, né? Exatamente. Ou ao lado esquerdo. E assim, mas eu só vejo essa questão aí dessas brigas todas só quando a gente está falando em casos de eleição. Porque quando a gente entra na Alerj, tá todo mundo junto. É verdade. Direita, esquerda, tá todo mundo junto. Uma vez eu tava vendo. Não lembro agora exatamente qual foi o pensador, né? Que ele falou sobre direita e esquerda, que é como se fosse um círculo, né? Se você for muito para a direita, em algum momento você vai encontrar com a esquerda. E se você for muito para a esquerda, em algum momento você vai encontrar com a direita. Exatamente. Então, no final, a política é uma coisa só, é um jogo, né? A verdade é essa, é um tá jogo. todo mundo unido ali para um único fim, que é aprovar legislações, aprovar decretos a favor de quem no final? A favor do povo. Sim. Eu tenho a minha didática. Eu não vou ficar perdendo tempo numa campanha e ficar acusando fulano, acusando ciclano. Ah, não sei o quê, criar uma política de ódio. Eu não tenho. Assim, para mim, no meu entendimento, é burrice. Eu tenho que criar mesmo projetos, tenho que estar afiliada direitinho, mas tenho que mostrar para o povo que eu sou a solução. Porque assim, o que eu vi muito na rua é as pessoas falando assim, poxa, mas a senhora está vindo, está se candidatando, mas não vai voltar mais, eu não vou te ver nunca mais. Isso dói. É porque o povo já tá Sabe? acostumado com aquela Olha, realidade eu do falava político assim, fantasma, né? gente, para poder retirar aquela imagem já deturpada, já massacrada do político que não tem credibilidade, dá trabalho. Nossa, gente, dá trabalho. Sim. Dá trabalho. É porque Mas a, eu a não gente vem, faltava, não. principalmente carioca, né? A gente vem de uma realidade política muito ruim, né? Que É todo verdade. mundo é conivente com um pouco de todo mundo, que é um verdadeiro jogo. E aí a gente não sabe mais em quem a gente acredita, né? A gente fica à mercê de acreditar em pessoas. É verdade. É bem ruim. E aquela questão, e também ser política e mulher é muito mais difícil. Homem, eu vejo, não tem homens querendo apoiar mulheres. Tem homem que chega e fala, recebi convites de partidos aí, falando, não, vamos apoiar essa causa. Agora, tem
partidos que não, só se direcionam para fazer apoio a homens, A homem homens, né? apoiando homens. Então, a ideia da mulher estar na política, a gente ainda tem um passo aí bem grande, não é agora. Eu acho que a gente tem que se unir de verdade. Não Sim. fingir que tá unido, e se unir de verdade. Assim, atrelado ainda ao lado político, Hum, vou puxar um pouco do lado político e um pouco do lado da advogada, pode né? puxar, Nós vamos lá. tivemos um caso bem recente mesmo, ontem, por exemplo, da Operação da Serrinha. A senhora viu a questão do que aconteceu na Operação da Serrinha? Olha, Dos eu áudios vazados? não vou te confessar que eu não vi. Eu vi que teve uma chamada da questão, mas não soube dessa questão dos áudios vazados, não. Então, vazou áudios, porque ontem teve uma operação no Complexo da Serrinha, Hum. e do traficante local, né, o Lacoste, via transmissão de rádio, conversando, não conversando, dando recados, né, para a polícia que estava ali fazendo a operação. Que eu também não vou falar qual é a polícia, porque eu não me recordo muito bem, Sim. né. E na gravação, ele fala claramente, ô, porra, Pompeu, não passa por aí, cara. Já falei que pra vocês não passarem por aí, a gente conhece os becos todo, vai se machucar, vai pra padaria, toma teu café. Isso, Pompeu, vai pelo... Então, assim, ele tava nos áudios, né? A voz é dele, tudo é dele. Você vê claramente ele dando instruções por onde os policiais devem ir, né? E teve até uma apreensão que a gente viu que as drogas já estão mais vencidas do que não sei o que, um armamento que você vê claramente comido pela ferrugem. E assim, nada de extraordinário nessa operação aconteceu. E para completar, vazou-se esses áudios do chefe local falando por onde a polícia deveria ir, né? Para não se machucar, como ele mesmo fala. Na visão criminalista, né? Os prejuízos que isso poderia acontecer e uma visão política a que ponto chegamos? Como você enxerga isso? Então, vamos lá. A Polícia Civil, que é a polícia judiciária, né? Que são os responsáveis pelas investigações e por esse tipo de operação. E o sistema da Polícia Civil em si, ele tá defasado, tá? A gente tá com o nosso secretário aí, né? O Cury. A gente tá com esse secretário tentando levantar a Polícia Civil, né? Melhorar a Polícia Civil, porque é uma polícia que não tem investimento. É uma polícia, porque tô, eu vivo aquilo ali todos os dias. Eu considero eles como meus colegas de trabalho. Porque, gente, não tem uma caneta eletrônica, que é aquela canetinha que assina os registros de ocorrência, para Sim. todo mundo. É uma caneta para cada 4 policiais dentro de uma delegacia. Você imagina o sistema de escuta da delegacia. Se a gente não tem investimento, que eu quero chegar, se a gente não tem um investimento na nossa polícia judiciária, aquela que faz as investigações, aquela que trata ali do problema em si, da questão da organização criminosa, do tráfico, de tudo dessas investigações, como é que a gente vai dar segurança para essas investigações? Como é que essas investigações são vazadas? Geralmente, eu vejo pelo dia a dia, eles liberam a operação, tipo, as informações da operação, tipo, 4 horas da manhã, dentro lá, por exemplo, de uma cidade da polícia. Então, os caras só ficam sabendo dali na hora. Mas não adianta, mesmo dentro de cada cúpula tem seu traidor, Sim. entendeu? Que recebe, Toda que profissão vaza. tem um profissional ruim. A gente não, óbvio. Isso é uma questão que a gente tá falando supostamente. Mas que nem você tá falando aí, ó. Tem vazamento por quê? Porque como é que o cara lá já sabe que vai rolar a operação? Porque o cara já falou que vai rolar a operação. O cara que tá lá dentro que tá traindo. Sim. Então a gente tinha que ter um sistema que fosse realmente informatizado, que fosse investido mesmo de verdade, que a Polícia Civil ela precisa ter esse investimento para a gente poder tirar esses tralhas, esses tralhas que vazam as informações. Então, essas são as políticas que deveriam ser implantadas, a política de investimento na segurança pública. Sim. O nosso foco aqui no Rio de Janeiro tem que ter investimento na segurança pública. Se não tiver, eu estou falando desde a canetinha que está lá, que é para a gente poder assinar o registro, se não tiver em abundância. Porque aí você dá o quê? Você passa a dar mais conforto para o trabalho do policial.
E o policial tendo conforto, tendo uma gratificação boa, tendo um salário legal, o cara não vai se corromper. Dificilmente ele se Entendeu? corromperia. Então, assim, é todo um sistema, que nem você falou, é política, tem que ser inserida esse sistema de política pública, investindo, revigorando a Polícia Civil, e para a gente poder evitar ter esse tipo de tralha dentro do sistema. Que Sim. vaza as informações, que vaza que vai ter. Que aí o cara tá ali, ó, tá trilhando, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Por quê? Porque só quer mostrar que a operação vai existir? Só pra fingir que aconteceu. Só pra fingir que aconteceu, toma aqui umas drogazinhas, tira umas fotos, tudo bem, tudo bonitinho. Cara, eu entendo que o secretário não quer isso. Eu entendo que o Rio de Janeiro não quer uma operação fake. Eu acho que a gente quer operação real. Eu sou a favor dessas operações. Tem que ter operação mesmo. Não adianta, porque se não tiver, o foco não é pego. Sim. Mas a gente precisa ter um investimento. Se a gente não tem investimento na A segurança coisa não pública, acontece, só né? vai brincar com a gente aqui. Verdade. Tem bastante gente que é contra a operação. E a pandemia, ela veio Mas pra é contra mostrar... por quê? Porque tá conivente com a sacanagem. É contra porque tem que ter investimento, Sena. É contra porque tem que ter investimento. A gente tem que ter um sistema. Um sistema mesmo que nos proporcione isso. O sistema da Polícia Civil é totalmente deficitário. Eu tô aqui para vocês me falarem. Todos os policiais civis, eu tô falando do início ao fim. Não só civil, o militar também. Uma vez eu tava conversando com um Mas eu policial... falo do policial civil porque é a polícia judiciária, é a polícia que faz as investigações. Porque a polícia Ela que militar, determina o a caminho pra polícia militar ir, né? Exatamente, a polícia militar é uma polícia repressiva. É aquela que você liga e aciona para poder assistir naquele problema ali naquele momento. Sim. Agora, a polícia judiciária é a polícia civil. Então ela tem que fazer esse trabalho investigativo, ela precisa de investimento. Investir nos caras, valorizar os caras. Há quanto tempo a gente não tem um concurso aí pra Polícia Civil, né? Há quanto tempo a gente não tem novos policiais civis entrando no ramo, né? Assim, eu não me lembro da última vez que teve. Exatamente. E Assim, aí, parou tá no tempo, né? defasada. Os policiais estão cansados. Os policiais que fazem mesmo estão cansados. Tem um amigo meu chamado o Rafa Martins, que faz o Fala Guerreiro. Sim, sim. Então, tem dia que eu olho assim, o Rafa e falo, Rafa, tu tá com cara de cansado. Ele tá aí, sai da operação. E vim direto pra cá pra ele fazer. ainda é ativo? Ativo. O cara, Caramba, o não cara sabia. opera nas operações da DAIS ali com uma excelência da inveja a qualquer outro sistema. Parabéns aí, Rafa, tô fazendo teu merchan aqui. Entendeu? Não, eu Então, acompanho assim, bastante o podcast deles. então, O dele e o do Glauber eu acompanho bastante. Então, tem pessoas que fazem. Os caras metem bronca e fazem. Sumiu, chama a 10 que a 10 acha. E é verdade, só que o cara, sim, tá virado. Sim. O cara fica virado. Então, tu tem que ter um investimento. Imagina como é que fica o psicológico. Tem que ter também investimento na parte mental do policial, em todas as esferas. É um ponto importante que você tocou, né? Hoje a gente não vê tanto esse apoio psicológico da parte do policial. Inclusive, é um do ponto mais importante que o policial precisa, visto que a gente vive no nosso Rio de Janeiro. Exatamente. Ninguém tem um enfrentamento a nível Brasil que existe no Rio de Janeiro. O maior enfrentamento que a gente tem e resistência dos traficantes é aqui, do 157 é aqui. Hoje, nenhum outro lugar no Brasil rouba de fuzil. Só aqui no Rio de Janeiro tem assalto de carro com fuzil, né? E o policial ter que viver isso tudo, psicologicamente, é bem ruim. Não existe esse apoio, né? Exatamente. Existem muitos estudos unidos de instituições que lidam com essa parte psicológica, que tentam implementar dentro mesmo da própria Polícia Civil, da própria Polícia Militar, das polícias, da segurança pública do nosso estado, essa ajuda mental com profissionais, porque foi verificado, eu fiz um estudo sobre isso também, um levantamento sobre isso. São muitos policiais que se suicidam porque não aguentam aquela situação. É maior o número de policiais se suicidando do que morrendo em combate na rua. Caramba. A gente fica bad, né? Eu também fiquei bad quando eu fiz o levantamento. E é verdade. Por quê? O cara fica agressivo, o cara vê aquilo ali todo dia. Sim. O cara vê aquilo ali, pô, tem que matar às vezes criança, mata, porque é bandido. Aí tu vai matar, aquilo ali fica martelando na cabeça do cara, o cara fica, aí já promove várias agressividades em casa, se torna mais agressivo em casa. Então, acho que se a gente poder
mensurar, né? Se a gente puder, assim, equilibrar a questão do psicológico também, dando esse suporte melhor, porque tem os suportes, eles têm ajuda dentro do sistema da polícia, mas eu acho que tinha que melhorar mais. Eu Sim. tinha que ser mais capacitado. Porque tem, sim, essas piores mentais. E esse aumento, porque é agressividade. Eles constituem agressividade no decorrer da carreira deles. Porque é muito lindo, né? Aquela frase bandido bom é bandido morto, mas quem mata esse bandido, Isso aí. né? Quem mata aquele bandido de 14 anos, 13 anos, que você vê que às vezes o armamento é maior do que ele, e você atinge ali na adrenalina, porque se você não fizer, ele vai fazer com você, Sim. é normal. Mas depois que você atinge, como é que você lida com isso? Nenhum policial, ele é preparado na academia, psicologicamente, para ver um corpo morto várias vezes, né, durante a sua profissão e ter que lidar com aquilo, né? Ninguém tá É preparado verdade. Eles são. humanamente para isso. A gente fala que, por exemplo, o pessoal do BOPE, da Core, são preparados para matar. Então você imagina um tratamento para preparar para matar. Sim. Os caras ficam assim. Você é realmente quebrado para depois ser reconstruído, né? Isso. Da Aí forma. você imagina o cara que é preparado para matar, que, obviamente, por questões do nosso sistema de segurança pública, eles não são mandados a todo instante e não matam tanta gente assim. Sim, como relatam por aí, eles acham né? que eles vão fazer no treinamento deles. Sim. Aí você imagina como é que fica o psicológico do cara. Fica agressivo. E essa agressividade é que às vezes leva à depressão, leva o cara a ficar sozinho, porque aí se afasta a mulher, se afasta irmão, se afasta a família. Pô, o cara tá maluco, tá doidão, não sei o que, tá com a arma lá falando que vai dar tiro pro ar. Pô, quantas vezes? Um PM na Bahia veio a falecer justamente por isso, né? Que ele foi Pois pro é. Pelourinho e começou a dar tiro porque ele tava num momento de surto Sim, após uma operação, né? é isso E aí. acabou sendo morto pelos próprios amigos policiais, porque ele já tava atirando pra todo lado, oferecendo risco, Ué, a né? gente fala do próprio o porta-voz da Polícia Militar aqui do Rio, que foi afastado. É mesmo? Ele foi afastado porque ele se direcionou, ele cismou que o cara tava lá no prédio, um bandido Ah, tava o no Blas, né? prédio. Sim, sim. E, tipo, quem não diz que aquilo ali foi um comportamento, ele tava bêbado, agressivo. É tudo uma constituição, a gente não sabe o que que aquele cara passou lá atrás. É uma conjunção de coisas, né, Psicologicamente, cara? cara. Você imagina a pressão psicológica dele. Então, assim, para levar o cara a fazer aquilo ali, é porque ele precisa de acompanhamento. Precisa-se de acompanhamento. Porque, por exemplo, polícia militar. Vamos ficar encostado. Vai encostar, vai ficar de BIM. Lá é encostadinho porque você tá ruim da cabeça. Mas não tem. Não tem o apoio, né? Não... Apoio. Ele só Tem te que ser afasta e melhor. fala, te Eles vira, falam, irmão. tem psicólogo, tem terapeuta. Mas é uma coisa muito superficial. Se o cara não vier se tratar aqui fora, porque às vezes o cara fica com vergonha, tá? Ele não comenta com o parceiro, ele comenta do problema de casa. Entende? Sim. Agora, ele não comenta que ele tá depressivo pro parceiro. É porque vai, teoricamente, tornaria ele mais fraco na visão do outro, Isso, né? porque tem vergonha. Tem vergonha. Eu acho que é isso que tem que desconstituir na figura do nosso profissional, do nosso agente público de segurança e ajudá-lo nesse ponto. Sim. A nossa segurança pública, ela tem que ser mais olhada pelo sistema político. Vamos botar polícia, vamos botar polícia. Cara, mas como é que estão os polícias? Tá totalmente quebrada, né? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso da Emerge, que eu fiz Emerge, e o meu trabalho foi as falsas memórias do policial. Por quê? O cara vê todo dia tanto comportamento reiterado, agressivo, que ele gera até uma falsa memória. No fundo, ele quando vai lá para prestar depoimento, ele já fala, não me recordo. E acabou, Porque né? não tem segurança. Sim. Entendeu? Os crimes são os mesmos. Aí o cara fica criando aquela vista agressiva, Sim. entendeu? Então a gente tem que ter investimento. Por isso Verdade. a gente tem que implementar políticas públicas, política junto com esse apoio aos policiais para a gente poder estruturar uma polícia como se deve, no psicológico e também no investimento da Polícia Civil, que é a nossa polícia investigativa. Sim. Patroa, nosso tempo tá acabando, né? O rapaz Se já deixar, a gente vai falando, vai embora. falando. Pra isso teremos que ter um próximo. Exatamente. Antes de encerrar, né? Eu sempre encerro agradecendo aos patrocinadores, mas eu vou deixar aqui uma questão pra você finalizar, né? Pra você deixar um recado pra todas as mulheres que de repente tá sofrendo uma agressão ou algo do tipo, né? Então, vou te deixar aí pensando.
enquanto eu agradeço. E aí a gente termina com a sua fala, que vai ser muito importante, né, para quem estiver nos assistindo. No mais, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Transágua Rio, @transaguario.rj, para você que precisa de água e caminhão-pipa, tá? Realmente é o melhor preço do mercado. Faça o orçamento com eles e veja com seus próprios olhos. A Proquímio, distribuidora de produtos químicos e produtos para sua casa, para o seu lava-jato, né? Galões a partir de R$ 10. Para você que tem um curso também e precisa de matéria-prima, eles trabalham com todo tipo de matéria-prima químico no Rio de Janeiro. A Yalewa, @yalewa.loja, para você que quer joias, semi-joias e produtos personalizados, @yalewa.loja. E o Santo Zé, @Santo Zé Bar e Restaurante. O melhor bar e restaurante da Zona Norte. E também nos sigam em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Threads, Twitter, só ainda não estamos no Kawaii, mas vamos chegar lá, falta um pouco de paciência desse que vos fala. E se inscreva aqui no nosso canal, se você chegou até aqui nessa etapa, significa que você nos assistiu no YouTube até o final. Então se inscreva no nosso canal, estamos precisando monetizar o nosso canal, deixe o seu like e comente para nos ajudar no engajamento desse episódio. No mais, doutora, gostaria de deixar o seu recado com a galera que te assiste. Então, esse recadinho vai para mulheres, homens, família em si, para toda a população, porque a violência ela está inserida de forma ampla. Mulher, você não está sozinha. Você não é maluca, você não é louca. Fique atenta às agressões psicológicas, porque tudo começa com as agressões psicológicas, principalmente querendo te diminuir. Viu que está sendo agredida psicologicamente? Guarda as provas, dá sempre para uma amiga esconder para você, guardar, fazer aquele acervo. A questão da agressão física, cuidado, o primeiro tapa, vai vir o segundo, o terceiro, o quarto e pode se perdurar. Não se permita a essa continuidade delitiva, essa continuidade das agressões. Procure um sistema, a gente tem agora o sistema Maria da Penha, que é o registro de Maria da Penha que a gente faz de forma online, dentro do site do Tribunal de Justiça. Tem variedade de instituições que podem fazer esse apoio. As delegacias em si, a gente já sabe, mas a gente tem também esses aplicativos que podem ser acionados. Não se calem. A primeira violência que vem é a diminuição de você. E não permita isso, porque para os outros passos é bem rápido para ir. E nós estamos aqui. Sejam mais solidárias umas com as outras. Mais sororidade entre vocês, mais empatia entre mulheres. No mais, sigam na rede social, @Thaís Lima, né? Doutora. Doutora por extenso, Thaís Lima, com TH. Perfeito. Gente, adeus. Vocês são incríveis. Obrigada.